como, né, surgiu Velhas Virgens, como aconteceu, como foi a ideia. Que você falasse um pouquinho dessa cronologia aí pra gente. As Velhas Virgens começaram em 1986, quando eu conheci o cavalo numa escola de música aqui na Zona Norte, em Santana, Conservatório Musical de Santana, de Malha. Eu queria aprender a tocar um instrumento, não tinha ninguém para me ensinar, eu fui para uma escola. E fui aprender a tocar contrabaixo. O primeiro batera da banda, que era o Rick, que era um amigo de colégio do Albino, entrou também para aprender a tocar bateria, né? A gente, 6 meses antes da gente entrar lá, a gente queria os dois aprender a tocar guitarra. Aí teve o Rock in Rio 1, em 85, e nós fomos lá, que foi o nosso Woodstock. Né? Passei, sei lá, 15 dias lá no Rio de Janeiro, hospedado na casa de uma amiga da minha mãe, há 20 anos. Ela mandou uma carta, Nossa. essa amiga, para ela hospedar. Ela estava com medo que a gente ficasse na praia, porque eu disse que eu ia de qualquer jeito. Eu trabalhava no Banco Nacional na época, e o Banco Nacional era um patrocinador do Rock in Rio 1, e eu comprei os ingressos antes de começar a vender, em vezes, porque os funcionários tinham uma boi lá. E aí fomos em janeiro de 85. Quando a gente voltou animado, e todos os Empolgadaço. dois mudaram. A gente foi para essa escola aprender, eu fui aprender a tocar baixo, ele batera. Nessa escola a gente conheceu o cavalo, que tocava guitarra, e aí formou-se o primeiro núcleo das Velhas Virgens. Quando a gente foi fazer o primeiro ensaio, nem era Velhas Virgens, os três viemos ensaiar na casa do cavalo, que curiosamente é 2 ruas para cá de onde eu moro hoje. Eu moro aqui na Vila Virgínia Bianca, e ele morava 2 ruas para lá. A gente ficou 4 horas ensaiando na casa dele. Legal. Uma música, que é só o que a gente conseguia tocar, que era So Lonely, do Police. E eu, e eu conseguia cantar. Era difícil cantar e tocar. Tanto é que o primeiro vocalista da banda foi meu irmão, Celso Carvalho, faleceu faz uma. Era pra você ser baixista. E aí a gente, nenhum de nós conseguia tocar e cantar. Então ele era dentista, ele foi ser vocalista porque alguém precisava cantar para a gente ter referência. Com o passar do tempo eu fui conseguindo fazer as duas coisas, aí no começo dos anos 90 ele saiu. O Rick também saiu, e aí a gente foi mudando de formação muitas vezes, até que em 92 entrou o Lips, entrou o Fabiano, o Lips na bateria e o Fabiano na guitarra, eu de baixo e voz e o Cavalo na guitarra, e ele começou um núcleo mais denso. Uhum. Depois a gente gravou as primeiras demos, E aí isso já, foi em 93. aí já optaram pelo nome Velhas Virgens ou ainda não? Velhas Virgens, depois que eu conheci o Cavalo na escola de música, eu lembro que a gente estava indo ensaiar juntos na casa dele. Ele falou: pô, você tem um nome para a banda? Eu falei: eu tenho. Eu falei: e você tem? Ele falou: eu tenho. Qual é o nome? Ele falou: Convenção de Bruxos. Eu falei: pô, gostei, eu gostei mesmo. Ele falou: qual é o seu? Eu falei: Banda das Velhas Virgens. Mas eu falei: eu sem muita certeza, porque eu não achava um nome tão legal assim. Eu achava um nome muito louco. E o Cavalo amou, ele amou o nome. Tanto ele amou, eu falei: pô, se ele amou, ele ficou. E foi ficando, né? E é o nome do filme do Mazzaropi, do final dos anos 70, começo dos anos 80. Acho que é o último filme do Mazzaropi, porque ele morreu em 81. E eu lembro de ter visto É uma mesmo? Foi propaganda essa na a sua TV. inspiração? A Banda das Velhas Virgens, é um filme do Mazzaropi. Eu lembro de ter Nossa, visto caramba. anúncio na TV que o filme ia estrear, e eu falei: pô, isso não é nome de. Isso é nome de banda. Isso ficou na minha cabeça, sei lá, 1980, fui conhecer o Cavalo em 86, sempre com essa ideia: pô, vou fazer uma banda com esse nome. E se ele não tivesse gostado, talvez não ficasse. Eu não Sim. tanto. Você só lançou a ideia, aí ele gostou muito e você falou, beleza, a ideia foi minha, vamos seguir. É um nome meio de puteiro, um nome meio estranho, né? A Banda das. Então, sinceramente, eu Mas pensei que pegou. era um nome pra chocar mesmo, meio satirizado. E aí agora você conta que a inspiração é mó cult, né? Porque é de um filme vintage que ninguém conhece e tal. Do Mazzaropi. Então, essa história, cara, é que o Mazzaropi é um sujeito que criou um tipo do cinema nacional, que é o Jeca, e ele criou uma linguagem toda brasileira de. E a gente cantando em português, a gente sempre buscou essa linguagem para um rock brasileiro que Hum, falasse a língua dos blues na rua, em português, né? Em inglês, tal, mas a gente queria muito falar a língua das pessoas que iam nos nossos shows, isso é muito forte, né? Contar nossas histórias de boemia, de tristezas de amor e da vida mesmo. Eu sim, acho que a gente acabou conseguindo traçar um paralelo, mas isso eu fui ver bem depois, e esse nome ele faz muito sentido. Até pelo tipo de repertório que a gente faz, né? sim. Parece um nome meio de puteiro, parece o nome de um boteco meio esculhambado do Meretrício, e eu acho que tem tudo a ver, eu acho que é o que ficou.
Porque no início da banda, a gente tinha duas linhas. Uma linha meio papo-cabeça, porque a gente admirava muito o Renato Russo e a Legião Urbana nos anos 80, Sim. eu sou o principal letrista. Tinha algumas letras meio cabeça que nunca pegaram muito, porque escrever que nem o Renato Russo é muito difícil. Sem E dúvida. tinha esse lado da Um lado mais poético e academia, tal. que tem a ver com a história do rock and roll, né? O rock and roll nasceu nos anos 50, contando histórias da juventude, de rebeldia, de bebedeira, de sexo. Né? Rock and roll é uma gíria das rádios americanas para transar. Rally rola, uma coisa assim. Sim. Isso tem tudo a ver com o repertório que virou a nossa É, banda. que Né? vocês Então, foram bem na essência do rock, né? Querendo ou não. acho que na verdade o rock and roll é coisa de adolescente. Que é a época que você se preocupa muito com essa história de transar, de agradar o seu oposto ou mesmo. Mas se divertir e tal. Com o passar do tempo, as coisas vão ficando mais complexas e aí nem sempre você continua com esse mesmo espírito. Eu continuo, mas eu Então, sou um mas aí cara da que é o alívio que vocês fornecem, né? Porque daí as coisas começam a ficar densa de trabalho, de estresse, de cotidiano e não sei o quê. E aí quando a gente ouve as suas músicas, dá aquele libertador de voltar pra essência, de, meu, sei lá, só quero ir pro bar tomar uma cerveja e relaxar, entendeu? É legal pra caralho, porque a cada 5 anos você tem uma geração nova no show, que é a galera que está saindo e quer ouvir justamente isso. Tem um paralelo que eu traço sempre, que é muito curioso, porque isso tem um sentido. Os filmes da Disney voltam para o cinema a cada 5 anos. Por quê? Porque você tem uma nova geração. Gente que nasceu e não viu ainda Branca de Neve. Eles rebutam. E se essas crianças com 5 anos estão vendo Branca de Neve, com 15 elas vão no show das velhas. Talvez com 20 elas não continuem indo porque elas queiram ouvir outra coisa ou pensar de outra forma. Sim. Mas com 15 elas querem ir no show das velhas e falar de bar em bar, atrás de cerveja. Então a gente vai trocando as gerações, entendeu? Sim, sim. Acho muito legal o arauto dessa liberdade adolescente e entretenimento, diversão. Todo o meu respeito a quem tem papo cabeça, a quem fala de política, filosofia. A gente fala de putaria, bebedeira e diversão. Então, acho que tem que ter um equilíbrio e vocês vão na outra balança, né? Enquanto todo mundo tá falando muito sério, vocês meio que quebram isso. E querendo ou não, não tem como você não ter uma associação, não tem como você, ouvindo as músicas, às vezes não fazer algum link com alguma história da sua vida, né? Então, assim, que nem, por exemplo, uma das músicas, minhas músicas prediletas é um drink, né? Então, estou aqui só tomando os drinks para abrir o apetite, aí daqui a pouco estou novamente tropeçando na minha sombra, né? Quando você começou para tomar uma cervejinha e quando era o final do rolê, você já estava dormindo na sarjeta. Então, assim, todo mundo tem uma história dessa para contar, então automaticamente quando ouve as suas músicas, cada um faz uma associação individual, então, assim, cada um tem uma interpretação, isso eu acho muito legal. Eu faço crônicas da noite, de estar perambulando pela vida e sentindo, e eu acho que eu acabo achando eco em muitas pessoas, por isso que a gente acaba fazendo a trilha sonora da adolescência e as baladas de muita gente, como você descreveu aí. Eu acho isso muito duradouro e muito profundo.